Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Hoje, terça-feira, dia 9, a gente vai falar um pouquinho sobre história e depois, na nossa segunda aula, a gente vai trabalhar geografia. Ok, vamos iniciar com história, então. Todo mundo na página 90 da nossa apostila de história. Vamos lá? Bem aqui, Renascimento e Comércio. Esse é o nosso primeiro conteúdo de história da apostila de vocês aí do segundo bimestre. Vamos trabalhar, né? Chega de folga. Vamos lá? Nós estamos vendo ali, ó, a imagem, né, da população, das pessoas trabalhando, mão de obra, braçal, certo? Estão colhendo trigo, né, pelo que a gente vê aí na imagem, tá? E aí, que a maioria dos serviços, né, nessa época, na época do Renascimento, eram serviços braçais, as pessoas não tinham uso de máquinas, certo? Não existia máquina, então as pessoas trabalhavam mesmo no serviço braçal no campo, tá? Vamos estudar sobre isso então. Para início de conversa, vasculhando ideias, nós estamos vendo ali, ó, as pessoas se alimentando, né, no serviço mesmo, né? Cada um leva, faz um piquenique ali, um lanche, né? Eles se alimentam, né? Não vão para casa para almoçar, eles se alimentam no próprio local de trabalho. Vamos lá então. Onde estão as pessoas representadas na imagem? Elas estão no campo, né? Estão trabalhando, certo? Né? Estão no campo, estão trabalhando, tá? O que elas estão fazendo? Estão fazendo a colheita, certo? Então, elas estão fazendo a colheita, né, de trigo, do arroz, tudo era feito, então, né, braçal, o serviço era braçal, as pessoas mesmo que faziam esse serviço de campo, tá? A imagem representa os dias atuais ou um outro momento da história? Um outro momento da história, né, um momento há muito tempo atrás, chamado de Renascimento, tá? Então, o Renascimento foi um período em que as trocas, né, passaram a deixar de existir, então começou a existir o comércio, né? Então, começou a existir a moeda, então as mercadorias eram vendidas em feiras, tá? E aí começou a melhoria, então, né, na situação de algumas pessoas, os camponeses, né, que eles começaram então a vender a sua mercadoria, certo? Vamos lá. A Europa e o Renascimento. A obra Verão, de Peter Bruegel, o jovem retrata a vida no campo, na Europa, há muitos séculos. Na Europa daquela época, grande parte da população vivia no campo, trabalhava na agricultura e na criação de animais, e produzia no lugar onde vivia quase tudo do que precisava. Pouco a pouco, o comércio começou a ressurgir e as cidades foram crescendo novamente. Então, o Renascimento foi o renascer do comércio, né? Do escambo, que era a troca de mercadorias, então passou a existência da moeda, que era a comercialização com o dinheiro, certo? E aí as moedas de ouro, de prata, elas valiam, né? E as pessoas passavam a vender as suas mercadorias, tá? E aí chega até os dias que a gente tem hoje, né? Com todo esse avanço que a gente tem aí no comércio, na indústria, certo? Então, aí nós temos algumas perguntinhas que é o conhecimento prévio. Esse conhecimento que vocês trazem de casa, certo? Você vai dar 4 exemplos de alimentos e objetos que você usa no seu dia a dia. Qualquer alimento que você utiliza, que você se alimenta e objeto, tá? 4. Aí é número 2. Você tem aí na sua casa, você produz algum tipo de alimento ou costuma comprar os alimentos? As roupas e outros objetos que você consome. Você produz ou você compra? Você vai responder aí. 3. Você compra os produtos que você mencionou diretamente de quem produz? Então, lá da resposta 1, esses produtos que você mencionou lá, você compra diretamente lá do feirante, do produtor, ou você compra no comércio? De quem você compra essa mercadoria? E a 4, como você imagina que as pessoas adquiriram os alimentos e os objetos que não produziram? Né? Como que nós temos esse objeto se a gente não produz? Onde a gente encontra? Como a gente faz para possuir esse objeto?
Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe para responder essas perguntinhas que são conhecimento do dia a dia, tá? O papai e a mamãe vai explicar direitinho para vocês. Então, no Renascimento, novas ideias surgiram, tá? Então, entre os séculos 5 e 15, a maioria dos europeus vivia no campo. Havia castelos por toda a Europa, onde moravam algumas famílias, na maior parte nobres e camponeses, que para eles trabalhavam, chamados nesse período de Idade Média. Então, na Idade Média, as pessoas viviam no campo e trabalhavam para os reis, né, para as rainhas, tá? E plantavam aos arredores dos castelos. A Idade Média foi um período no qual a religião ocupou um espaço central na vida das pessoas. Entretanto, por volta dos anos de 1300 e 1400, alguns pensadores e artistas da época começaram a se questionar e a perceber que os seres humanos são responsáveis por suas ações, mesmo que as leis divinas continuassem a orientar os seus princípios. A esse momento da história nós chamamos de Renascimento. Então, é o renascer das ideias, tá? A mudança de ideias. Com o novo pensamento dos renascentistas, houve um avanço tecnológico e científico, que também contribuiu para o surgimento de novas ideias nas artes, na literatura, na economia e na política europeia. Esses estudos levaram ao desenvolvimento artístico e tecnológico, o estudo da anatomia, estudo do corpo humano, e o desenvolvimento náutico das navegações e técnicas artísticas são alguns exemplos. Então, essas foram as descobertas, então, aí dessa época do Renascimento, do ressurgir de novas ideias, né, descobrimento de novas técnicas, né. Então, descobriu-se, então, o estudo da anatomia, que é o estudo do corpo humano, a gente está vendo ali, ó, a imagem. Também o desenvolvimento náutico, né, para melhorar as embarcações, a forma de navegar, né, os instrumentos de navegação, e também nas artes, com arquitetura, pintura, certo? Um nome aí é Michelangelo. Aí aqui nós temos, né, uma imagem, a cultura, como vimos, por muito tempo ficou restrita aos mosteiros. Na imagem, os monges estudam e trabalham com os livros disponíveis para eles. Quer dizer, não eram todos os livros que eram disponíveis para estudo, tá? Somente aqueles que eram permitidos, segundo as leis da época. Aí nós temos uma imagem e temos um texto. Vamos lá. Na Idade Média, ainda não existia a reprodução de livros mecanicamente. Sendo assim, os livros do período eram copiados por homens especializados em copiar textos, chamados de copistas. Então, esses homens que copiavam esses textos eram chamados de copistas. No século XV, na Alemanha, Johannes Gutenberg inventou uma prensa de madeira capaz de copiar textos. Ele ampliou a sua invenção, criando várias prensas. A invenção de Gutenberg permitiu a reprodução de textos e imagens em larga escala, dando fim à era dos livros copiados à mão e tornando os textos do período mais acessíveis a uma maior quantidade de pessoas. Como se escrevia mais, em maior quantidade, então mais pessoas poderiam ler os livros, certo? Surgiram também novos costumes. Com o surgimento de novas ideias nas diferentes áreas do conhecimento, as pessoas passaram a adotar outras formas de se relacionar e, assim, apareceram novos interesses, novas atividades e novas profissões. Foram inauguradas universidades, navegadores chegaram a novas terras e as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade para vender os seus produtos. Tudo isso transformou o modo de vida do período do Renascimento. Nos arredores dos castelos eram encontrados estabelecimentos comerciais. Olha aqui, isso que é interessante, ó, a gente saber, ó. Ó. Então aqui, ó. O lapisinho, vem. Então, aqui, ó, nos arredores dos castelos eram encontrados estabelecimentos comerciais, feiras livres que ofereciam diversos produtos e serviços. Os europeus começaram a conhecer as riquezas que o comércio de alimentos, animais, tecidos e objetos, entre outros produtos, proporcionava. Então, o que eles costumavam comercializar? Ó, alimentos, animais, tecidos, objetos, entre outros produtos.
houve um aumento da circulação de mercadorias e, com isso, novas atividades profissionais surgiram, né? A gente fala lá em cima, ó, tá? Os navegadores, né? Surgiram as universidades, tá? Tudo isso aconteceu na época do Renascimento. O fluxo intenso de produtos deu origem a diversos estabelecimentos comerciais, vamos falar no popular como a gente fala hoje, diversas lojas, né? Com eles, há centros de tecelagem, né? E finanças, que era quem fazia o tecido e quem mexia com o dinheiro, certo? Quem trabalhava com o dinheiro, ok? Nós temos as imagens aí, ó. Que legal, ó, uma ilustração mostra um homem trabalhando no tear doméstico, né, fabricando tecido, e aqui eles mexendo então, tá, com os manuseios aí de técnicas para navegação, ó, que legal, tá, que legal, né. A agiota também trocava, né, dinheiro, certo? Olha só, aqui nós temos uma imagem então, né, uma imagem bem legal aí. Só antes da gente ir então aí para as atividades, deixa eu falar com vocês um pouquinho. Então, nesse momento da história da humanidade, né, no Renascimento, valorizava-se o tempo de Deus. No final deste período, esse princípio começou a ceder lugar ao tempo do ser humano, certo? Pelas descobertas, pela inteligência do homem. Completamente contado que a Idade Média tem diferentes fases. É muito comum encontrar abordagens a respeito deste período, nas quais se considera que o Renascimento significa o corte com a Idade Média. No entanto, muitos historiadores da atualidade defendem a tese de que, ao contrário disso, o Renascimento representa o auge da Idade Média e uma transição importante para a Idade Moderna, uma vez que nele houve a confluência de vários elementos da cultura cristã com os elementos da cultura clássica, que resultou em uma relação íntima com os avanços tecnológicos, econômicos, políticos e culturais. Ok? Então, vamos lá, então, aqui as nossas atividades. Aqui é para vocês olharem a imagem e falar o que vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? O que nós estamos vendo aí, então, na imagem? Né? Nós estamos vendo aí pessoas comercializando alguns produtos, certo? E é possível identificar, então, que ela está localizada aí na entrada dos castelos, né? De Bolonha, certo? Letra B. Que tipo de atividade as pessoas estão realizando neste local? Estão vendendo tecidos, objetos, serviços. Lembra que a prof lá em cima, ó? Tá bem aqui, ó. Ó. Vendiam, então, alimentos, animais, tecidos e objetos, ó. Letra B. Tá? Depois, como são os locais de trabalho? Então, são feiras, né? São locais, assim, nas imediações, os arredores, então, dos castelos, como fala aqui no texto, ó. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver, eu tinha marcado aqui. Nos arredores dos castelos aqui, ó. Letra C, ó. Nos arredores dos castelos eram encontrados estabelecimentos comerciais e feiras livres que ofereciam diversos produtos e serviços, tá? Produtos de qual tipo eram comercializados aí? Industriais ou artesanais? Artesanais, né? Produtos artesanais, certo? Em busca de novas riquezas. O Renascimento também despertou em parte da população o desejo de busca por novas riquezas. Muitas pessoas se arriscaram pelos oceanos em busca de novas terras, novos produtos para serem comercializados. As grandes navegações, por exemplo, intensificaram o comércio entre os países, principalmente comércio de especiarias, cravo, canela, pimenta do reino e de tecidos vindo do Oriente. A gente estudou um pouquinho sobre isso no bimestre passado. A tela ao lado retrata Veneza, uma cidade muito importante e bonita, né, para o desenvolvimento do comércio no território onde hoje se localiza a Itália, ó, Veneza.
E olhando para essa imagem de Veneza aqui, a gente vai responder algumas perguntinhas então. Quais elementos você identifica aí na imagem? A gente vê aí navios, né? Barcos, tá? A gente vê aí casas, né? Muitas casas aqui, ó, né? A gente vê também pessoas, certo? Utilizando os barcos, ó. Bem aqui, ó. Vê pessoas e vê pessoas utilizando barcos, certo? Então, tudo isso você vai escrever aí. Como você imagina que era o modo de vida das pessoas que moravam nessas cidades? Era um modo de vida simples, né? As pessoas, então, andavam pela cidade, faziam negócios, compravam mercadorias como alimentos, tecidos, roupas, iam à igreja, ouviam música, tá? Era uma vida simples. Para que serve um porto? Converse com seus colegas e abordem, então, as respostas juntos. Então, o porto é o local onde as embarcações chegam para descarregar mercadorias e pessoas, tá? Então, a navegação é um tipo de transporte. Esse tipo de transporte leva pessoas e mercadorias. E o porto é onde param os navios para as pessoas e mercadorias embarcarem ou serem desembarcados deste navio. Quando a gente viaja, por exemplo, de ônibus, a gente para na rodoviária, certo? E, no caso da navegação, os portos é o local de parada dos navios, então, para a chegada de pessoas e produtos, ok? Então, hoje, nós vamos ficar aqui, né, na página 97. E na próxima aula, a gente continua. A professora vai mostrar aí para vocês o esboço das respostas, para ajudar vocês aí a completarem a apostila de vocês. Ok? Então tá aí, ó, tá? As respostinhas. Onde tem respostinha do aluno, que é a resposta de vocês, resposta da opinião de vocês, tá? O conhecimento que vocês trazem de casa, certo? Aqui tem as respostas da página 96, para ajudar vocês. E aqui as respostas da página 97 para ajudar vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Um bom trabalho para vocês, uma boa atividade de história e até a nossa próxima aula. Grande abraço!